Ailton Krenak nasceu às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, um rio que décadas depois viraria símbolo da destruição ambiental no Brasil. Mas sua trajetória aponta para outro horizonte, aquele em que a terra é mestra, o corpo é território e a vida não pode ser reduzida à mercadoria. Líder indígena, escritor, filósofo, Krenak se destacou ainda nos anos 1980, quando emocionou o país ao pintar o rosto em protesto à exclusão dos direitos indígenas na Constituição. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Desde então, tem sido uma das vozes mais potentes na defesa do planeta e dos povos originários. Autor de livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, ele alerta para um colapso anunciado não como profecia, mas como chamado à responsabilidade. A crise climática, o esvaziamento da política, a fome e a perda de sentido, tudo está interligado. Em 2024, Krenak entrou para a Academia Brasileira de Letras, levando com ele não só a língua portuguesa, mas centenas de outras línguas faladas por povos que há séculos foram silenciados. Um gesto político e poético, que questiona quem pode narrar e em qual idioma. No BDF Entrevista de hoje, convidamos Ailton Krenak para uma conversa sobre os conflitos que atravessam o Brasil e o mundo, a destruição ambiental em curso e os caminhos para seguirmos vivos. Olá, está começando mais um BDF Entrevista, hoje comigo Lucas Salum, que tenho uma alegria, uma honra imensa de receber o pensador Ailton Krenak, uma voz incontestável, um farol que ilumina, mostra caminhos importantes para serem seguidos, soluções e também aponta os problemas que a sociedade precisa enfrentar nessa nossa trajetória. Ailton, meu amigo Muxa, muito obrigado pela disponibilidade de aceitar esse convite e vir até aqui à sede do Brasil de Fato para ter esse papo com a gente, viu? Ótimo, Lucas. Eu que agradeço também essa acolhida, né? Vendo ali aquela introdução do Ailton, eu fico observando esses percursos que alguns de nós brasileiros, indiferente de você ter saído de um quilombo, ou de uma aldeia, ou de uma periferia dessas nossas, ou de um assentamento, ou de uma favela, a gente fez diferentes percursos. Parece que todos ansiando por habitar um mundo mais solidário, né? Eu acho que foi isso que moveu a cada um de nós até chegar nesse século XXI, onde nós estamos todos sendo surpreendidos com uma espécie de fim de mundo, uma edição extraordinária, né? Perfeito. Ailton, muito bonito. A gente agradece tu ter reconhecido também esse trabalho muito bonito que a Raquel Setes fez pra gente. Eu quero falar bastante da tua trajetória, celebrar faz um ano, basicamente, que o senhor foi eleito, né, membro da Academia Brasileira de Letras. Quero falar um pouquinho de como tem sido esses últimos meses. Mas antes disso, eu queria aproveitar a presença do senhor para a gente fazer esse panorama de fim do mundo que o senhor tão bem descreveu com essas palavras duras, porém necessárias. E para isso eu vou trazer alguns episódios recentes, das últimas 2-3 semanas, que aconteceram aqui dentro do nosso território, como, por exemplo, quando a ministra Marina Silva, uma voz incontestável no que diz respeito à luta ambiental, foi hostilizada no Congresso Nacional, este mesmo Congresso que avançou com o chamado PL da devastação, que acabou com o licenciamento ambiental, ainda falta ser aprovado, mas está indo em frente. E além disso, a gente teve nesses últimos dias mais um leilão oferecendo áreas, terras, lotes para se explorar petróleo, seja no mar ou também dentro do território. Ailton, frente a tudo isso, eu fico pensando que parece que o nosso país leu o seu livro e fez uma nova edição, fez uma nova adaptação com um título diferente que seria como Ideias para Adiantar o Fim do Mundo. Lucas, quando eu e o meu editor concordamos que a gente ia deixar esse título Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma frase extraída de dentro dos textos, a gente ficou pensando no que essa ideia podia induzir as pessoas. Podia, inclusive, sugerir às pessoas que o autor estivesse acreditando que esse mundo está bom. E que está tão bom que a gente quer adiar a duração dessa experiência.
Quando você aproxima mais a lente, você vê que, na verdade, nós estamos pensando como dar, restaurar alguns tecidos desse mundo, convocar quem ainda pode se afetar com a ideia da vida no planeta, para a gente cuidar do corpo da Terra. Cuidar do corpo da Terra para além de consumir, né? consumir o que chamam de recursos naturais. Esse erro cultural que nos afeta, não só aqui no Brasil, mas quase que no mundo todo, a ideia de progresso, adiar o fim do mundo talvez fosse pôr em questão o progresso e, principalmente a partir da pandemia, pôr em questão a ideia da utilidade de muitas coisas que nós investimos e fazemos, mas que só estão erodindo a vida no planeta. Se nós estamos perdendo a qualidade da vida no planeta, adiar a experiência aqui implicaria na gente buscar outros paradigmas. Mudar a nossa própria ideia de que somos uma humanidade com ampla coincidência de propósito, que tipo assim, nós somos uma humanidade e estamos todos indo para o mesmo lugar. Na última conferência do clima, o secretário Antônio Guterres, ele, arrasado com aquela ideia dos sheiks de continuar perfurando a terra, perfurando petróleo até 2050, quando eles iam finalmente começar a transição, o Antônio Guterres disse que se a gente fosse nessa batida, a gente estava caminhando celeremente para o inferno. Ora, se o secretário-geral da ONU diz que nós estamos marchando celeremente para o inferno, não sou eu que vou querer adiar essa experiência. Eu convoco as pessoas que ainda são capazes de se afetar com a ideia da vida no planeta para a gente se voltar para proteger a vida e dar um basta nessa ideia de progresso e desenvolvimento. Eu te confesso que me incomoda também um pouco essa quase que automática adesão de muitos grupos sociais a uma ideia de participar do show do progresso, participar do show do sucesso, participar desse evento que promete que nós vamos continuar tirando petróleo, que a gente vai continuar aquecendo a temperatura global e que a gente vai escapar disso com tecnologia, com ciência e tecnologia. Eu estou preocupado com um efeito quase místico que ciência e tecnologia estão se imprimindo no nosso modo de pensar o mundo. Eu te confesso que me incomoda ver a produção da agricultura familiar, especialmente aquela que é mais cara, que é aquela feita com os orgânicos e tudo, está sendo posta no balcão como se fosse commodity, como se ela pudesse competir com o agronegócio. Se a gente tiver mais máquina da China, se a gente tiver mais tecnologia, nós também vamos performar de uma maneira impressionante. Quer dizer, nós também vamos ter progresso. Eu estou questionando o progresso em qualquer termo. Eu estou questionando o progresso dentro da aldeia e estou questionando o progresso no mercado de commodities, no show de produção do agronegócio. Eu questiono isso. Tem gente que aplaude o Brasil exportar grãos e tudo. Eu acho isso uma falta de entendimento de que nós estamos exportando água, solo e o trabalho mal remunerado, ou a própria banalização do trabalho que está relacionado com a produção de alimento, com a produção desses bens que são chamados do agro, que sai de dentro desse repertório de uma maneira oportunista, a ponto de dizer que o Guaraná do Sateré Maué é pop, é o agro. Quer dizer, tem uma agência de publicidade ilimitada
que se apropria de tudo. A produção dos quilombos, a produção das aldeias, a produção dos assentamentos rurais, vira tudo agro. Sim. Se a gente não conseguir distinguir o joio do trigo, nós vamos continuar incidindo sobre o corpo da terra com a mesma disposição, que é a de produzir coisas. Uma máquina de fazer coisas. Nós não podemos ser uma máquina de fazer coisas. Como diz a sua outra obra, a vida não é útil, não é para isso que a gente está aqui. E Ailton, sobre essa ideia de desenvolvimentista, eu também fico pensando que foi algo muito incrustado no nosso país, principalmente no período da ditadura militar, na região da Amazônia, quando esses megaprojetos iconizados, digamos assim, pela Transamazônica, começaram a se criar e se reproduzir, embora muitos falidos naquele mesmo período. Te parece que desde a redemocratização do nosso país, algum governo conseguiu romper com essa ideia desenvolvimentista, especialmente para a Amazônia? Lucas, talvez fosse bom a gente olhar um pouco antes do golpe militar, daquele de 62, 63. Talvez fosse bom a gente olhar quando se instituiu uma dinâmica interna no Brasil de modernização, que foi tirar a capital do Rio de Janeiro e levar ela para o Cerrado, levar ela lá para dentro, para o Planalto Central do Brasil. O grande herói dessa travessia foi Juscelino Kubitschek, né? Quando as circunstâncias do Brasil, profundamente incorporado à ideia dos Estados Unidos, esforço de pós-guerra, se alinhou com o propósito de transformar nosso país num pátio de montadoras de automóveis, implicava fazer estrada. É mais ou menos como aquela pergunta: quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Então, quando o Brasil se alinhou com o propósito capitalista do Império Americano de reproduzir aqui no nosso território as experiências gringa, americana, a gente abriu-se primeiramente para a siderurgia, para a indústria automobilística e para a fazeção de estradas. O que a ditadura fez foi só se apropriar de um repertório modernista que gente como Juscelino Kubitschek, que escapa à crítica, porque todo mundo acha que ele é uma espécie assim de avatar, mas ele foi o cara que foi abrir a porta, ele foi o mordomo do capitalismo que foi abrir a porta para o pessoal arrombar o nosso território, a nossa economia, e introduzir aqui ideias modernistas, ideias tão avançadas que deixam a gente no passado. A maneira de construir Brasília, aquele monumento, aquela coisa impressionante que deixava a América Latina olhando para a gente, pensando: nossa, esse país de língua portuguesa, ele é estranho mesmo, ele é todo moderno, ele é futurista. Ele vai deixar a gente tudo para trás, os Andes, a Colômbia, a Bolívia, a Argentina. Todo mundo ficou com medo do bafo jusceliniano. Só os brasileiros e muitos historiadores brasileiros é que parece que nunca viram isso, porque eles continuam tratando o Juscelino como se ele fosse insípido. Ele fez Brasília e não deixou rastro. Mas eu já escutei alguém dizendo que foi naquele período que a gente também começou a fazer crescer a nossa dívida eterna, a nossa dívida externa. Quando o Brasil começou a criar uma dívida monumental, construindo uma capital totalmente planejada, no Planalto Central, empurrando os Carajá e os Chavante para lá, e botando aquela máquina de fazer modernidade no Planalto. Os servidores públicos saem de Brasília e vão passar a semana, saem do Rio e vão passar a semana em Brasília. E até hoje a gente tem essa farra de parlamentares e autoridades públicas que passam em Brasília 4, 5 dias por semana e o resto estão viajando por aí. A gente normatizou um modo de governança artificial, onde
As pessoas do serviço público estão acima da vida comum do cidadão. O cidadão é um pária. Os servidores se constituem numa espécie de casta, com desembargadores e ministros e juízes ganhando 600 mil reais por mês, ou até 1 milhão. Então essa perversão, ela não nasceu exclusivamente durante a junta militar. A junta militar, o que ela fez foi reunir todos esses elementos, mau caráter da transição agrícola brasileira, para a gente virar um país industrial a serviço do império. E a gente fez isso durante a ditadura a rigor, porque arrebentou com a Amazônia, enfiou a Transamazônica, matou todo mundo que estava no caminho e produziu um efeito contínuo de progresso interno à realidade do país. O Brasil virou um laboratório de experimentos estrangeiros. Tanto que foi aqui que o agrotóxico, que o veneno na agricultura se expandiu desde a década de 70 ao ponto de hoje a gente ser o maior importador de veneno do planeta. E o que mais usa por quantidade veneno para a agricultura. Nós estamos envenenando os corpos d'água de superfície, as nascentes, os mananciais. Há quem diga que nós já estamos ameaçando os aquíferos, aqueles que ficam bolsas de água dentro do corpo da terra, subterrâneos. Se nós estamos ameaçando até as águas subterrâneas com uma agricultura criminosa, eu me pergunto por que o Brasil como instituição e o Estado brasileiro como estrutura, como gestão dessa relação do território, o povo e a economia, não pode interferir nesse processo, não consegue incidir sobre esse processo, estabelecendo um limite para a gente receber veneno e pagar por veneno e ainda por cima isentar a entrada dessas coisas aqui. Inclusive usando venenos agrícolas que são proibidos em outros países, onde eles são produzidos, mas nós importamos, temos limites muito mais flexíveis para usar essas mesmas mercadorias. E aí tudo isso aí já me leva para essa próxima questão, que é um debate da avaliação desse governo no que diz respeito a essa pauta ambiental, porque essa mesma dupla de Lula e Marina Silva estiveram no início dos anos 2000 e proporcionaram resultados formidáveis no que diz respeito ao combate ao desmatamento, reduções impressionantes, louváveis, que de certa forma até foram reproduzidas nesse mesmo momento. Agora a gente também viu números muito satisfatórios na redução do desmatamento, inclusive no Cerrado, que é tido como um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, ano passado, todo mundo ficou atônito com as fumaças, com o fogo tomando conta do país em locais que nunca haviam queimado antes e foram atingidos de maneira brutal. Qual está sendo o desafio extra que essa mesma dupla, que essa mesma Marina Silva, que este mesmo Lula não estão conseguindo dar conta de conseguir frear essa destruição ambiental que agora vem tomando outras proporções por meio do fogo, incêndios? Lucas, a gente não pode ignorar dois eventos da maior relevância que aconteceu no meio do caminho. Como diz o poeta, o Drummond, eu costumo dizer que o Carlos Drummond de Andrade é meu escudo invisível. É que algumas observações dele sobre nós, o Brasil e os brasileiros, elas me parecem assim como uma janela diante de algumas questões. A pedra no meio do caminho, entre o primeiro mandato, o segundo mandato, digamos, do Lula, um evento dramático foi a pandemia. A pandemia foi, assim, desorganizadora das forças, digamos, da sociedade brasileira, coincidindo com um mandato de um grupo de pessoas que tomaram o aparelho do Estado com o propósito de usar ele contra a população brasileira, contra o território, como uma máquina de guerra contra a nossa própria
possibilidade de nos organizar como sociedade, cindindo a sociedade entre os bolsonaristas e os petistas. Um fenômeno social da maior relevância que aconteceu nesse período também foi o enfraquecimento da presença de algumas práticas sociais que se organizavam em comunidades de base, muito herdeiros ainda de um engajamento amplo dos católicos com a questão social e a entrada dos evangélicos. É como se você tivesse duas bandas tocando. Saiu a banda que historicamente era afetada pela ideia da CNBB, da pastoral indigenista, da pastoral da terra, e entra uma trupe, entendeu? Que é Silas Malafaia na cabeça. Os fazendeiros, aqueles caras de chapelão. Quer dizer, é o agronegócio incorporado em corpo e espírito. E assaltando o poder político descaradamente, instituindo uma bancada que é da bala, da Bíblia e do boi. Se nós temos um assalto desse à vida brasileira e queremos que a Marina e o Lula possam estar de novo num lugar de representação democrática da vida brasileira, só se a gente fosse muito ingênuos. Aquela gangue que passou antes, eles destruíram o aparelho do Estado e entregaram um buraco para o Lula. Quer dizer, a gente elegeu um presidente a quem não é permitido, autorizado, governar. Desde o primeiro dia que o Lula subiu aquela rampa com Raoni e com outras lideranças, e com aquela espécie de fé inabalável de que o Brasil ia dar certo, o Brasil somos nós, os brasileiros, eu olhei aquilo tudo com um pouquinho de desconfiança do excesso de otimismo. Otimismo demais faz mal à saúde. Devia ter um aviso no pacote de otimistas que era, cuidado, otimismo demais faz mal à saúde. Naquele caso, o festejo se estendeu até que a gente foi surpreendido por um assalto, um golpe. Com aqueles ratos predando o corpo do aparato estatal, como se eles estivessem invadindo um país estrangeiro, com ódio, com raiva. Se pudessem, teriam destruído aquela estátua da liberdade, aquela estátua da justiça que foi rabiscada. Mas o desejo era quebrar ela, meter uma máquina nela e quebrar. Assim como quebraram muitas outras estruturas simbólicas de representação da República, do Congresso, do STF e tudo. Uma banalização geral da violência sem qualquer propósito. Alguém pode dizer que foi um caos, alguém pode dizer que foi uma reação popular. Agora, os generais no banco dos réus e o próprio articulador desse golpe, o sujeito que ocupou o lugar de presidente da República, ele despista e diz que não viu, que não estava lá, que ele não se chama Genésio e tal. Mas esse tipo de podridão que tomou conta da vida política brasileira, ele está impedindo o Lula de governar. E eu fico preocupado que, por mais que ele consiga performar na política internacional, quando ele aterriza em Brasília, ele é sabotado. Ele é sabotado por todo mundo. Por toda aquela escória de gente que foi assimilada para dentro da máquina de governo e que muitos deles são bandidos. Os caras que estão à frente daquela ABIN, a maioria deles são bolsonaristas delinquentes, criminosos. Eles ficaram lá, eles estão com emprego. Provavelmente eles estão ganhando 500 vezes mais do que você aqui, Lucas. Estão bem empregados para dar golpe. E nós estamos com um gabinete da Presidência da República que não consegue investigar os funcionários do Estado que estão sabotando o governo. A gente só descobre depois. Então, assim, eu faço uma defesa contraditória
do mandato da Marina e do Lula, dizendo que nós elegemos eles para um mandato. E eles foram bloqueados pela estrutura de poder para não governar. Então eu nem consigo cobrar deles nada além do que eles estão entregando, né? Tenho o maior respeito pela Marina, super solidário com ela diante de uma situação de rendição num governo majoritariamente formado por empresários oportunistas que transformaram tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado em aparelhos da direita. É angustiante te escutar, Ailton, e assim, a gente nem precisa refletir muito porque o noticiário diário, acompanhar os fatos do dia a dia são a ilustração de tudo isso que tu está falando, dessa realmente de um governo tão preso mesmo, nas suas... refém é a palavra. A gente vai voltar a falar sobre isso, sobre essa ideia de desenvolvimentista que também está muito introjetada nesse governo, mas eu queria já passar agora para essa segunda parte da nossa entrevista e sim falar um pouquinho mais dessa tua trajetória, como eu já tinha adiantado, desse desejo de celebrar um pouquinho e também ouvir como tem sido esse Ailton Krenak mais popular, mais na boca do povo, que é parado na rua para dar parabéns para as pessoas. Conta um pouquinho, Ailton, como tem sido esse primeiro ano depois de eleito da Academia Brasileira de Letras. Mudou muito? Eu sinto que ampliou, cresceu o sentido de visibilidade das coisas que eu faço ou que eu me relaciono, mas eu acho que não houve uma mudança tão significativa na trajetória, não. Pensando numa coisa parabólica, eu acho que eu estou fazendo naturalmente essa experiência do tempo circular, ou que produz esses efeitos que contraria a ideia reta de futuro, essa prospecção de um futuro. E como eu tenho pós-pandemia e pós-golpe, refletido muito sobre a questão global, a questão planetária, eu acho que isso me põe num lugar simbólico em que as pessoas na rua me associam um pouco assim com o que o Pepe Mujica, o que alguns outros pensadores da América Latina representam para uma manobra biocêntrica, sair desse papo de progresso e desenvolvimento e afirmar coisas como Pepe Mujica dizendo não, eu não sou pobre, eu sou econômico, sou simples, eu não quero juntar tanta coisa que elas passem a pesar sobre mim. Eu não quero que minha mochila fique pesada demais. Eu quero andar com ela mais vazia. E rever a própria ideia de pobreza, que uma questão que parece que ficou muito forte no caráter geral do que a gente chama de brasileiro, é a ideia de que o brasileiro precisa escapar da pobreza. Como se a gente tivesse um lugar de origem que era o lugar do pobre. Eu gosto muito do que diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, de que no nosso país, agora no final do século XX, virando o século XXI, a gente mostrou a nossa capacidade de produzir o pobre. A gente consegue transformar um ribeirinho que vive à beira do Tapajós ou que vive à beira do Xingu, na volta do Xingu, num miserável, depois de ele ter vivido gerações e gerações, esticando a mão e comendo açaí, pegando peixe fresco no rio. Agora o rio está interditado, Belo Monte está imposto lá como uma realidade. Nós temos que produzir energia elétrica para manter a máquina funcionando. E a ideia, força de progresso, desenvolvimento, ela
como que engolfa qualquer governo. Eu acho que tanto Lula quanto a Marina são constrangidos o tempo inteiro a fazer um discurso simpático em relação ao progresso e ao desenvolvimento, essa ideia de crescimento econômico. Eles são constrangidos a falar disso. Porque se eles não falarem disso, eles não podem ocupar o lugar que eles estão. É mais ou menos assim, você quer entrar nesse jogo da política, então você vai entrar nele no modo liberal, neoliberal, no modo pós-capitalista, no modo desemprego, no modo Uber. Então, assim, esse mundo está produzido. Se você quiser entrar lá dentro, entra, boa sorte. Eu volto, me incomodei com aquela subida na rampa com tanto otimismo. Porque eu olhei aquilo e disse, será que eles não estão vendo que o aparelho do Estado, a parte dele que não está necrosada, está envenenada e vai morrer? Porque eles deixaram bomba para todo lado. O Ministério do Meio Ambiente foi destruído, a Marina pegou um ministério para reconstruir. O IBAMA tinha sido totalmente neutralizado. O ICMBio foi desmoralizado. Um companheiro como Chico Mendes, que a gente sempre prestou sempre um respeito e o afeto, um sentimento de heróica memória, ele foi avacalhado pelo governo do Bolsonaro, onde o ministro delinquente dele, o Salles, dizia: ninguém sabe quem é Chico Mendes. Esse sujeito deveria estar preso, você sabia? Esse Salles. Eu não sei onde ele está escondido por aí, mas deveriam investigar ele e prender ele. Porque a porteira que ele abriu está aberta até hoje. Deviam mandar ele fechar a porteira. Mais uma vez, essa ideia de desenvolvimento gerando pobrezas, mazelas. Ailton, antes da gente voltar a falar sobre isso, eu queria, ainda retomando desse papo da sua chegada à Academia Brasileira de Letras, eu queria te ouvir um pouco se em algum momento, antes de chegar lá, ou talvez até depois, mas imagino que depois não, você teve a sua identidade como indígena contestada. Se alguma pessoa um dia te desafiou, te disse, contestou, te perguntou se de fato você era indígena, como te desafiando a de fato ter essa identidade. Olha, Lucas, você sabe que eu acho que eu sou um sortudo. A minha inserção na questão política, na questão maior indígena, ela é anterior a essa discussão identitária. Eu sou de antes do identitarismo. Quando eu fiz a minha intervenção no Congresso Constituinte, eu fiz de um lugar tão definido pelo movimento social que que desautoriza qualquer um me questionar. Naquela época, quem me investigava era o Serviço Nacional de Informação. Os espião da ditadura, eles têm uma lista lá de investigação do Ailton. Se nem eles conseguiram me sacanear, por que eu vou me incomodar com a opinião de algum acadêmico, de algum comentarista esportivo? Eu não estou nem aí para a opinião dessas pessoas. Eu sei o lugar histórico que eu ocupo. E sem nenhuma, digamos, vaidade pessoal, eu estou na história desse país de maneira incontornável. O que eu vou fazer? Se quiserem borrar minha imagem no muro, boa sorte. Eu marcho junto com pessoas que têm estatura. O chefe Raoni Caiapó, o Davi Copenau Yanomami, todas as lideranças que me acompanharam nos últimos 40, 50 anos, pessoas como Ângelo Cretan, que foi assassinado lá no Paraná, lutando para levantar a voz indígena como um vereador caingangue, disputando mangueirinha com as madeireiras e os fazendeiros. Eu marcho junto com o Tiramói José Fernandes,
que antes de alguém saber que existia uma aldeia Guarani no Jaraguá, eu ia para lá, sentar com ele lá em cima, no Pico do Jaraguá, e conversar sobre essa Pauliceia, essa cidade que a gente avista lá de cima, olhando esses movimentos aqui embaixo. Então, assim, eu tenho uma memória muito viva de onde eu vim. E eu costumo dizer que quem sabe de onde veio tem um caminho pela frente inquestionável. Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Ailton, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre essa tua ocupação de lugares tão poderosos, né, seja da Academia Brasileira de Letras, mas não só, que são locais que sempre foram majoritariamente ocupados exclusivamente por uma branquitude, né, que fundou esse espaço a partir desses saberes europeus, europeizados. Eu queria te provocar um pouco, recuperando uma fala que o senhor falou em uma outra palestra, se não me engano, na Universidade Federal de Minas Gerais, que você provocou os estudantes, as pessoas ali presentes, que a gente deveria fazer críticas, não deveria fazer críticas decoloniais, e sim críticas contracoloniais. Pode explicar um pouquinho para a gente esse ponto, Ailton? Bom, eu tenho que celebrar o Nego Bispo, esse quilombola lá do Piauí. Viva Nego Bispo, ele já atravessou essa passagem aqui. Os seus companheiros de viagem dizem que ele está encantado, que ele encantou-se. E eu acho muito interessante que os movimentos sociais, seja aqueles de extrato afro, ameríndio, sejam outros movimentos sociais, estão incluindo no seu repertório a expressão encantou-se. Ao invés de você dizer que alguém morreu, você diz encantou-se. Isso nos põe num lugar de imaginar mundos que me anima sim a pensar que contracolonial é diferente de descolonial ou decolonial. Como os textos acadêmicos insistem em falar decolonial. O Nego Bispo se levanta e fala, não, a gente tem que ser contra colonial, porque quem é decolonial compõe de alguma maneira com o colonialismo, reproduz, aceita que tem mais ou menos e tal, que é meio parecido com a situação desse nosso presidente Lula e a Marina, cercado de bíblias e balas, tentam compor um governo. É dormir com o inimigo. Ser decolonial é dormir com o inimigo. Contracolonial é expulsar o inimigo. Nem que seja como último objetivo. Né? É repudiar o colonialismo. Então, assim, eu continuo achando que contracolonial é aquele que decidiu que a vida não é útil e que ele não vai apostar no progresso e no desenvolvimento, que ele está interessado no envolvimento, que é outro termo que agradava muito o Nego Bispo. Então, viva Nego Bispo! Ele não só contribuiu com outras epistemologias, mas ele também nos provocou a entender que tem uma parte de nós todos que sofre de cosmofobia. Quando o Nego Bispo mandou essa de cosmofobia, eu falei, caramba, esse cara é um repertório infinito. Porque o que ele estava dizendo é o seguinte, os brancos não conseguem conceber outros mundos. Cosmovisões. Eles vivem um mundo chapado, reto, onde você tem que ter recompensa. Você parece um hamster. Você roda, roda, roda e ganha recompensa. Roda, roda, roda e ganha recompensa. O Davi Copenau vai dizer que esse sujeito, ele institui um tipo de sociedade que é a sociedade da mercadoria. No livro A Queda do Céu, o Copenau fala, o Nap, esse branco, ele está criando a sociedade da mercadoria, onde o outro, ser humano, vira mercadoria também. Tudo é mercadoria. O outro é mercadoria, a vida é mercadoria.
a vida tem que ser útil. Essa maquinaria toda, ela vai instituindo um consumo de tudo, inclusive o consumo de nós mesmos, consumindo uns aos outros. Então aquele bonito lema, né, amai-vos uns aos outros, vira devorai-vos uns aos outros, consumi-vos uns aos outros, inclusive consumir o corpo da terra, desentendendo que a terra é um organismo vivo e achando que a terra é uma coisa, uma plataforma, que a gente vai lá e dá uma arrumada nela. Eventualmente senta um veneno nela para ela ficar melhor. Tipo, bate nela que ela gosta. Essa ideia machista, patriarcalista, cretina, que a gente cultiva ela na América Latina como se fosse identidade. Uma identidade. E ela só deu prejuízo para a nossa experiência comum como sociedade. Cindiu a gente. E eu não consigo olhar essa ideia de um país, o Brasil, sem ver ele rachado no meio. Se alguém está vendo alguma possibilidade de fazer ponte aí entre um campo e o outro, eu gostaria de ver. Porque o outro lado está tão cindido que eu acho que toda hora tem gente tentando dar um golpe. Sim. Ailton... Aquela expressão tipo, tudo muda, mais ou menos, em 20 minutos tudo pode mudar, a gente podia atualizar ela dizendo que em 20 minutos pode ter outro golpe. Este é o Brasil que vivemos. Ailton... É o mundo que vivemos. É o mundo que vivemos. Viu, Lucas? Para além de recortar esse mapa que a gente conhece da América Latina, a gente precisa atravessar as fronteiras desse mapa e olhar o mundo. O mundo que nós estamos coabitando, experimentando, em 20 segundos pode passar um drone aqui em cima da gente. E o endereço dele pode ser qualquer um de nós, mas a gente sabe de onde ele pode ser disparado. Israel está disparando bomba para cima do Irã como se fosse brincadeira. E o Trump tem a cara de pau de ameaçar a população dizendo, vocês saiam daí, evacuem a área, rendam-se. Nem Raul Seixas aguenta um papo desse. A gente tem que soltar aquela musicona dele. Ailton, nosso tempo está acabando, tem trocentas perguntas que ficaram de fora, o que me alivia saber que a gente vai ter um segundo papo em algum momento, mas só para celebrar essa entrevista nesse momento específico que o Brasil de Fato está vivendo, que a gente acabou de lançar a nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que já existia há um tempo, só que agora está no sinal aqui na 98.9 FM na Grande São Paulo, chegando em diversas outras partes do país. Então eu queria aproveitar essa última pergunta para a gente aproveitar esse momento e tu recuperar um pouquinho da sua trajetória como jornalista, como radialista, que teve ali agora, não sei se nos anos 70, 80, teve um programa de rádio, o programa de índio, não foi, Krenak? Rádio Universidade de São Paulo. O seu programa de índio. Aí entravam umas flautas, umas buzinas tocadas pelo pessoal suruí de Rondônia, muito interessante. E tem um episódio engraçado nisso, Lucas. Eu acho rádio uma coisa, eu acho uma experiência muito interessante, muito rica. Eu gostei de fazer 4 anos de programa continuado na Rádio Universidade de São Paulo, e quando a gente estreou o programa de índio, eu precisava de um locutor, de alguém que fizesse a cabeça do programa. E estava passando um rapaz no corredor e era o Bonner. William Bonner. Esse que ia virar o âncora eterno da Globo. E ele estava fazendo jornalismo na ECA, passando no corredor, e isso já virou até piada. Eu chamei ele e falei, vem cá, senta ali. Olha, fala esse texto aqui. A Rádio Universidade de São Paulo apresenta, entrava a vinheta, programa de índio. Aí o William fez esse texto para mim, fez essa cabeça do programa, e até hoje eu brinco dizendo que eu dei o primeiro emprego para ele.
Quando começou aquele papo do primeiro emprego, eu falei, eu dei o primeiro emprego para o William Bonner, agora ele tem um empregão. Não preciso me preocupar mais com ele. Mas esse programa ele tinha o seguinte conteúdo: eu só entrevistava pessoas, lideranças indígenas. Eu só tocava música gravada nas aldeias, das mais diversas aldeias, ou recepcionadas de lá em fita cassete que os parentes mandavam para mim. O programa virou um programa tão apropriado para as aldeias que o pessoal gravava na aldeia e mandava para mim um ritual, uma festa, uma cantiga, e eu tocava na rádio da universidade e aquilo era como se fosse o sucesso. Alguém tinha alcançado o sucesso, porque eu botava uma entrevista, uma fala ou alguma coisa gravada nas aldeias. Eu abri uma exceção. Em algum período do ano eu tocava Marluí Miranda e Milton Nascimento, só para mostrar que a gente não era, digamos, racista. Então a gente tocava Marluí Miranda e Milton Nascimento. A estrutura do programa era entrevista, notícia e música. Sempre botando alguma coisa, alguma perspectiva que fosse de algum povo indígena, de alguma etnia, para que a gente criasse algum ruído na comunicação, porque ninguém falava nos povos indígenas, nenhuma rádio, nenhuma televisão. Então, quando eu botei o título Programa de Índio, foi uma provocação geral. Meus colegas mesmo de lá da universidade diziam, nossa, mas isso aí é uma expressão muito... prejudica muito a imagem dos povos indígenas, porque programa de índio é um piquenique que deu errado, é ir para a praia debaixo da chuva, isso aí é que era considerado programa de índio. Eu falei, exatamente por isso, eu vou imprimir outra expressão, outro sentido. Eu acho que hoje ninguém tem problema com programa de índio. E o que tu acha da gente, então, quem sabe retomar esse programa de índio? Ainda faz sentido? Então, minhas filhas, né, quando eu fazia isso na década de 80, as meninas eram pequenas, tinham 7, 8 anos de idade. Agora, as minhas filhas estão com 40 e tantos anos, Maíra e Inimá, pegaram esses 200 horas de programa, masterizaram, escanearam, prepararam tudo, digitalizaram, e você pode ir lá na web, vai ali, põe programa de índio, aí vocês vão achar a atualização desse programa com esse formato, entrevistas, músicas, como foi inicialmente pensado a estrutura dele na década de 80. A gente ainda tem esse programa, ele está por aí. Só tem Programa que achar. de índio. E aí, então agora sim, para fechar, eu só queria uma última fala sua. Ele virou web, rádio web, né? Sim. Tem mais só 2, 3 minutinhos, mas só queria uma última fala sua sobre essa parceria com o Diogo Nogueira. Vocês lançaram uma música. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi esse encontro e da onde que a gente pode ver as influências da ancestralidade indígena na composição, na formação do samba no Brasil. Lucas, sei lá, mais de 10 anos atrás, me perguntaram sobre como transparecia na MPB, na produção da música brasileira, a influência indígena geral. Eu falei que desde o Vila Lobos, vai escutar os baquianas, desde o Vila Lobos, passando depois pelo Tom Jobim, passando pela Tropicália, passando por Gilberto Gil, Caetano e todo mundo, só não vê quem não quer. Como que a discreta influência da sonoridade produzida na vida dos povos indígenas está refletida na criação desses autores contemporâneos, modernos. Antes dos indígenas, né, se anunciarem como MC, DJ, fazer rap, improvisar,
pessoas como o MC Kunumim, que é Guarani, daqui do Parelheiros, daqui de Tenondeporã, daqui do Jaraguá. Tem jovens indígenas de várias etnias hoje ocupando o palco. Tem a Caê Guajajara, tem muitas outras jovens mulheres indígenas que saíram no mundo, que estão ocupando o palco, que estão fazendo música, que estão nos podcasts, que estão tocando para todo lado, no Spotify e o Escambau. Eu tenho sido convidado por muitas pessoas. Emicida e Gil fizeram uma quase homenagem a um texto meu que fala de Cujana e os Meninos Sabido, o Tamanduá e os Meninos Sabido. Eles botaram isso no álbum amarelo, onde o Emicida canta e o Gil declama. Ei, avô, e aí? O que você acha da gente? Ele, mais ou menos. Isso é Gil falando um texto meu numa canção Sim. junto com o Emicida. O Diogo Nogueira, ele vê tudo que está rolando em volta. Ele me percebeu, buscou textos e falas minhas, chamou o pessoal dele para o estúdio, igual nós estamos aqui, e um dia ele falou comigo que ele queria que eu fosse lá para o estúdio para a gente fazer um desses singles, uma dessas coisas que vai rodar. Não foi o disco todo, mas foi uma experiência muito agradável ser recebido por ele, pelo pessoal dele no estúdio lá no Rio, bater papo, conversar e finalmente fazer aquela intervenção falando. Que ficou lindo, né, Ailton? Que ficou muito bonito e interessante porque alcança um outro público que não é o público do Ailton, tá? O público do Diogo Nogueira não é o público do Ailton Krenak, mas de repente escapou por ali e agora tem uma galera imensa por aí que gosta de samba, gosta de pagode, gosta de outros rituais. Mas o que eu falei com o Diogo é que eu me lembrava do pai dele, João Nogueira. João Nogueira. E o que nos ligava era a minha memória da obra do pai dele, clássica, né? Então, assim, a música, seja Gilberto Gismonti, Milton, todos eles têm influência indígena na música deles. Ailton, faltaram muitas perguntas, mas o papo foi maravilhoso. Muito obrigado pela tua disponibilidade, foi incrível. Viva! Para quem nos assiste, para quem acompanha a conversa e observa também que nós estamos vivendo agora uma realidade de um planeta que é um planeta em chamas. É isso. E assim fica o BDF Entrevista de hoje, agradecendo demais a sua audiência que assistiu pelo YouTube e pela Rádio Brasil de Fato. Se liga que amanhã tem mais.